Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Interessante como já fica meio que institucionalizado que quando começou a musiquinha todo mundo dança, né? Mas é legal essa musiquinha. E é assim que a gente começa sempre, né? Salve, salve, natrilheiros e natrilheiras, sejam todos bem-vindos ao programa Bate e Volta da programação do Na Trilha. A gente começou aqui e para você que está assistindo a gente no YouTube, já percebe que quando a gente está começando, e isso a gente não combina nada, mas todos os episódios você pode perceber que o pessoal já começa a dançar e tal, para entrar no clima, e a gente tá aqui, né, nesse momento, né? Então, eu sou Renan Cirilo Alves, o @ReCirilo em todas as redes sociais, e muito contente, feliz, satisfeito, tô recebendo aqui de volta mais uma amiga não, né? Uma grande amiga que tá junto com a gente, mas antes, deixa eu voltar ao protocolo aqui. Temos juntamente, participando com a gente aqui, a doutora, a dona da coisa toda, a dona do Na Trilha, a dona do meu coração. Ai, meu Deus do céu. Que completamos recentemente 14 anos juntos, Uau. né? E pouca gente sabe disso, né? Então, se apresente, quem é você? Eu sou Carolina Não tem como de ser outra pessoa, né? Imagina. Já pensou? Eu sou Carolina Faustini, sou advogada na Trilheira. Estamos aí junto de novo para mais um bate-volta. Nas redes sociais, @Carolina Faustini, @ouvindo direito, porque senão ele briga comigo se eu não falar. Exatamente. Então vamos lá, pessoal, @ouvindo direito, no meu programa de direito. É um programa que fala de questões do ouvido, de otorrino? Para ouvir isso? melhor. Não, gente, é direito. Engraçado, vamos abrir esse parênteses aí, rapidamente, né? hein? A Carol, quando ela foi fazer as pesquisas, né, de registro de marca e tal, e tudo que ela colocava com relação a isso, ouvindo direito, sempre vinham questões de aparelho auditivo, teste de não sei o quê, mas enfim, e agora vamos lá. Temos aqui juntamente ela que já gravou um episódio com a gente falando sobre rotinas, né, ou pelo menos a gente buscou falar sobre rotinas. Doutora Maria Júlia, seja bem-vinda, Maria Júlia. Muito obrigada. Novamente, né? Estar aqui gravando mais um bate-volta, né? Ficar tagarelando aqui com vocês é uma delícia, bom demais. Sou escaladora, montanhista, estou tentando entrar na corrida de montanha aí, né? Aspirante a corredora de montanha. Tem que juntar ela com Gisele Capellini, ela é ultra trail runner. Isso aí. Corredora de montanha, bom demais, viciante demais também. Muito e bem. é um prazer estar aqui para mais um bate-volta. Amém. Show de bola. E mãe da Helena, mãe na família da montanha. Então, minhas redes sociais, né, tem que falar. @MajuWB, o meu pessoal, que de tudo um pouco, bem caseirão. E o @Família da Montanha, que é o Instagram da nossa família. A família que é composta por mim, meu marido Daniel e a nossa filha Helena. Você tá morando em São Paulo ainda, né? Estou morando em São Paulo, interior de São Paulo, São Bento do Sapucaí. Então, sou uma capixaba em terras mantiqueiras. Muito bem. E olha, por que a gente puxou aqui o nome da Helena? Não apresentamos os nossos, né? Que é o Emanuel, o Miguel e a Júlia. São os nossos filhos e que a gente se propõe a falar hoje aqui. E aí, o que acontece? A gente participa muito da vida dos nossos filhos e enxerga toda e qualquer oportunidade para apresentar novas atividades. Para quê? Para cansar eles, para chegar de noite e eles dormir a noite inteira. A verdade. A verdade é essa. Né? Então, vamos falar a verdade? Tô falando bobagem aqui? Não, isso também é verdade. E eu já fiz muito isso. Meus filhos agitadíssimos, né? Querendo brincar e querendo correr dentro de casa e tal. A gente comprou um pula-pula recentemente para botar dentro de casa. E não tá dando loucos, conta. Tá, gente? Deixa eu explicar. Não é legal, porque as crianças ficam agitadas. Depois pra dormir é pior. Mas uma coisa que a gente fazia muito era botar dentro do carro e vamos andar. Porque aí dá 10 minutinhos, 20 minutinhos, já tá tudo dormindo. Isso todo pai faz, tá? Não adianta dizer que não faz. Não sei, você fazia? Botava Helena no carro? A gente nunca precisou colocar no carro para isso. Ela nunca entrou no... Mas já rolou o ajuste de rotina. Tipo, já que vamos sair de carro, vamos organizar de uma forma... Fiz isso ontem, né? Saí da casa do meu irmão, deixa eu dar um banho logo, porque vai entrar no carro e vai dormir mesmo. Isso aí. Então... Já aproveita. Então, todo pai já fez isso. Já se aproveitou. Pô, vou botar no carro pra dormir. Acontece, então, Emanuel, você que tá assistindo daqui 20 anos esse negócio. De novo. A gente fez muito isso com você, Miguel também. Vocês estavam agitadíssimos. Falei, vamos dar um passeio de carro? Vamos! A Júlia era só ligar o carro, não precisava nem sair. Né? Então, seja por férias,
seja por mudança de rotina, que foi um outro programa que a Maria Júlia participou com a gente aqui também. Que tal? E por que não? E deixa o convite para que você leve o seu filho para experienciar a natureza. Seja uma caminhada, seja um camping. E por isso a gente trouxe a Maria Júlia de volta aqui, né? A gente aproveitou a vinda dela aqui no Espírito Santo para gravar mais um episódio falando agora sobre esse tema. E Maju, você está hoje com a Helena lá de 2 anos. Foi fácil essa introdução dela com a atividade outdoor? Foi muito mais fácil do que a gente imaginava, né? É mesmo? Com quantos anos começou? Helena foi fazer a nossa primeira trilha com 2 meses. 2 meses de idade ela foi com a gente na primeira trilha lá. E aí, a partir de então... 2 meses? 2 meses ela também fez o primeiro camping, né? Que a gente veio pro Espírito Santo e a gente acampou com ela. Então, na verdade, foi muito sempre mais... muito pequenininho, desde muito pequenininho. Nossa. Foi muito mais fácil do que a gente entendia ou eu imaginava que seria, né? A gente tem muito mais medo do que efetivamente problema para resolver, né? E quanto mais novinho, mais fácil, né? Nessa fase em que ela estava em aleitamento materno exclusivo, gente, que maravilha, né? O alimento tá pronto, tá disponível, qualquer hora, quentinho. Não tinha... A gente estava até comentando sobre isso, né? Quando eles são pequenininhos é mais tranquilo, porque a gente não tem tantas preocupações quando eles já têm mais autonomia, né? As preocupações vão mudando muito, né? Porque... Eles começam a ficar mais autônomos, mais independentes, querem explorar mais, e aí as preocupações mudam. E eles escolhem mais coisas, né? Eles passam a escolher, aqui eu não gosto, aqui eu não quero, não vou sentar aqui, também. Eu não vou comer tal coisa. E aí você começa a ter um pouquinho mais de... Mas essa introdução fazer ali o jogo das cadeiras, foi muito tranquila com a Helena, porque eu acho que... leva muito em consideração o quanto que a gente se sente confortável, né? Então, o meio outdoor, as trilhas, né? As caminhadas outdoor são ambientes de conforto pra gente. A gente se sente muito bem, né? Então, não tinha nenhuma preocupação em relação a gente. A minha preocupação no começo foi de controlar muito a hidratação, porque como eu tava amamentando, né? E você passa um período de resguardo, aquele período que você tá realmente sem fazer tanta atividade física, né? Apesar de que eu já tava fazendo caminhada de novo, mas muito menos, né? E exige muito do corpo a amamentação. Então, a única preocupação maior era essa, né? Da hidratação. Sua e dela, né? Minha e dela. Mas mais minha, no caso, né? Porque a hidratação dela depende de mim, né? Então, essa litragem de águas, que né, quando a gente faz trilha, sempre é uma preocupação. Independente de qual fase que seja, a gente sempre se preocupa com o quanto de água que a gente está levando, né? Então, quando a gente começou a levar a Helena, essa era a minha preocupação pessoal maior. Mas foi muito tranquilo, né? As crianças, elas se beneficiam muito do contato com a natureza e a gente não se dá conta disso, né? Um detalhe interessante, né? Que nós, pais urbanos, né? Acabam em algum momento ali, a criança se entretendo muito mais com a TV, se entretendo muito mais com um celular, com um tablet, com um dispositivo muito próximo. E isso, para a visão deles, é terrível. Né? E é algo até que nós estávamos comentando também aqui antes da gente começar essa gravação, do descanso dos olhos. Né? E para a criança, você levar e ter essa oportunidade dela olhar muito longe, perceber muito longe, você traz um benefício ali fisiológico para os olhos dessa criança, né? E não só deles, como o nosso também, né? Eu tô aqui de óculos. Eu acho que para tudo. Audição, porque ela percebe barulhos, ela sente coisas, texturas diferentes. Vitamina S, coisas né? diferentes, a vitamina S. A gente tá falando, uma vez eu acho que eu conversei contigo também, sobre a questão dos bichinhos, dos mosquitos, das formigas, do não sei o que a gente tem tanta preocupação. E, lógico, tem que ter certos cuidados, sim, até conosco. Sim. A gente precisa ter. Sim. Mas eles são muito mais suscetíveis a se acostumar com a natureza do que a gente imagina. Mais mutáveis, né? Os limitantes, geralmente, são os pais. É o que você tem na sua cabeça como limitação. Essa é a limitação real. O resto tudo você dá jeito. É claro que existe... formas mais seguras, formas mais tranquilas de você conseguir introduzir, né? De você se acostumar com essa ideia. Porque, pelo menos para mim, pro Dani, qual que era a sensação, né? Beleza, a gente na montanha, a gente vai, a gente se vira, a gente não tem nenhum receio de ir. Se prepara, sim, mas não tem esse receio, já tá habituado. Mas e agora? Porque a responsabilidade de você pegar... De novo, o pacotinho, né? Pegar aquela criança, aquele bebê, 2 meses. Ela ainda era muito pequenininha, né? E você
expor ela ao risco, porque essa é a sensação. Quando você fala de introduzir a criança na natureza, a sensação que tem é que você vai levar a criança para a selva, né? Como se fosse aparecer um leão e devorar seu filho instantaneamente. Ou uma chuva de mosquito e comer a criança viva. Sim. E não é nada disso que acontece. E Na realidade, não é. Nesse sentido, Maju, você é muito ativa nas redes sociais, né? E a gente acompanha muito isso. E que bom que a gente pode perceber e ver essas atividades, né? E eu vejo isso não como uma exposição, mas a forma de você incentivar também outras pessoas. Por que eu tô falando isso? Eu imagino que quando você começou a divulgar e mostrar que você estava levando tão cedo, entre aspas, tão cedo a sua filha para o meio do mato... Deve ter tido de tudo, né? Deve ter tido muito apoio, porém, muitas críticas. As críticas não vêm. Como é que você lidou com isso? E como é que foram isso? As como críticas vêm, as críticas dão a volta. As pessoas não têm muita coragem de... Elas perguntam. Quem tem interesse em saber, pergunta. Então, assim... Então, deixa eu ser mais direto, então. Como é que a sua mãe viu aquilo? A avó da minha filha, vocês são malucos. Vocês são loucos. Porque geralmente mas a família... você tem certeza. Pra que isso? Não é perigoso? Mas não tá muito cedo? E aí? Não, mas a gente conversava e respondia. Mas muito cedo por quê? Ah, mas ela não tomou as vacinas ainda. A gente acabou esperando as vacinas, né? Desgrama, que não tinha nada a ver. Tá, mas eu vou vacinar minha filha contra o quê? Eu vou vacinar contra a reação alérgica à picada de mosquito? Eu vou vacinar minha filha contra... Não, eu vou vacinar contra doenças que são transmitidas pelos humanos, né? Assim, e lá não tem outros humanos, né? Eu não tô levando minha filha pro shopping. Shopping é muito mais perigoso, gente. Se você pegar o seu recém-nascido e levar num shopping, agora a gente tem essa noção maior. Com a pandemia, a gente entendeu isso, né? É perigoso demais. Mas naquela época, quando Helena... Naquela época... 2 anos atrás. Quase 3 anos atrás, né? Eu tive que explicar, não, a gente não faz sentido eu esperar a vacina, isso não faz diferença. E não vai ser a primeira dose da vacina também que eu vou garantir qualquer coisa. O que eu tô levando minha filha para fazer o quê? A primeira trilha, por exemplo. O pessoal pergunta, mas como foi a primeira trilha? A gente usava o sling, né? Aquela amarração com tecido que prende a criança no corpo. E a gente escolheu fazer um roteirinho que, na verdade, são tipo como se fossem 2 roteiros separados no mesmo trajeto, né? Então, um roteiro que era uma caminhada bem curtinha, tipo de 10 minutinhos para uma cachoeira, que seria o nosso test drive, pra gente entender como a gente se sente. E a gente fez esse roteiro, parou na cachoeira, curtiu com ela. Tem fotos na Família da Montanha, é só buscar lá embaixo. @Família da Montanha. @Família da Montanha. E o Família da Montanha surgiu por causa disso, né? Mas já falo disso daqui a pouquinho, só terminando o roteiro. Então, a gente fez esse primeiro pedacinho, viu que foi tranquilo, viu que foi sossegado, que foi uma delícia. A gente estava desesperado para voltar a fazer. Isso, uma rotina de uns... Foi realizado isso uns 3 dias, né? 3 dias? Não! Com 3 dias, não. Saiu de casa e foi, né? A gente organizou, pensou... Não, eu digo assim, todo o trajeto, tudo durou quanto tempo? 10 minutos. Não, ele gastou assim, tipo, entre sair de casa e voltar pra casa, uma tarde. Pronto, é isso. Esse era o ponto que eu queria trazer. Entre sair e voltar, você experimentou. Né? Sim. Né? Você não expôs a criança ali a riscos externos. E, poxa, 2 meses, vocês estão entendendo como é ser pais ainda, né? A Helena é a primeira filha. Sim. No caso, é isso que eu tô querendo trazer aqui. Gente, pra quem tá assistindo a gente, quem tá ouvindo a gente aqui, essa é a realidade da Maria Júlia junto com o Daniel e a Helena, né? Cada caso é um caso. Então, Maria Júlia, você como administra ali o perfil Família da Montanha, devem chegar muitas perguntas de pais querendo ter esse tipo de introdução. E qual é a pergunta, na sua opinião, que é a mais recorrente que chega para você? Para vocês? Eu acho que são 2. A pergunta varia muito com a idade da criança, tá? Como vocês já podem imaginar, né? A dúvida do pai de uma criança recém-nascida é muito diferente do pai de uma criança de 6 anos, né? Sim. Mas acho que são 2 as principais que chegam pra gente, assim. Uma em relação à proteção de insetos, e aí principalmente para crianças que ainda não podem usar repelentes. Abaixo né? de 2 anos, né? Especialmente que a partir dos 6 meses você tem alguns repelentes que você já consegue usar, né? A base de citronela, mais naturais. Então, essa é uma pergunta que chega muito, né? Mas como que você protege a Helena no iniciozinho, né? Como que você faz para proteger a Helena dos mosquitos, né? Dos insetos? Essa é uma pergunta recorrente. E aí, tem uma gama em torno disso, né? Aranhas, mas não tem cobra, mas não... Então, os bichos, né? Os insetos são uma preocupação importante. O sol, eu acho, né? Como que eu começo? Me sugere aonde eu vou com meu filho.
E isso é muito interno, cara. Você dizer pra uma pessoa, né, que você lá em São Bento do Sapucaí, você falar pro camarada que tá no centro de São Paulo, onde é que você pode ir? Tá, não, beleza, o centro de São Paulo é do lado ali, do lado, tá? Entre aspas. A gente tem seguidores, assim, do Brasil todo. Aí você vai falar pro camarada que tá lá em Rondônia, né? Que a gente tem audiência também em Rondônia. Aí você que tá ouvindo a gente aqui, a dica da Maria Júlia não vai servir, porque ela precisa saber qual é o seu ecossistema, se você tem rede de apoio, se você não tem, como que essa criança, como é que é a rotina de vocês, né? Então, o que a gente quer trazer aqui é algumas, não vou dizer dicas, né? Algumas sugestões para que você entenda-se enquanto ser vivente no meio desse ambiente que você quer levar, e se seu filho, ele vai acompanhar você nisso daí, como que vai ser esse acompanhamento, né? Então, o nosso convite é que você vá, né? E uma coisa que eu acho interessante também, rapidinho cortando, que só para pegar o gancho do Renan, que não é... Nós temos 3 filhos, e os 3 são completamente diferentes. Então, para cada um deles, tem que ser feita a adaptação de forma diferente. A gente tem uma situação muito inusitada na nossa casa, que um dos nossos filhos é vegetariano. Ele não come nada animal, ele não gosta, nunca gostou. E aí, a alimentação dele é diferente. Que legal. Não é tudo que ele come. Então, até na hora de sair, tem que pensar nele de uma forma diferente. Sim. A Júlia era mais simples para pensar na alimentação dela quando a gente saía. O Emanuel é de uma outra forma. Porque era uma só na época, né? Agora são 3. E ela tem uma habilidade de se adaptar com comidas muito fácil. Os outros 2 nem tanto. O Miguel um pouco mais, o Emanuel não. Não é qualquer comida que ele come em qualquer lugar. Então, assim, toda uma estrutura diferente. Então, eu acho que depende de cada família, de cada local que a família está inserida, né? No ambiente dela. Sim. E depende de cada filho também. Mas porque a característica dos filhos, quando é bebezinho, não. Tem jeito, cada criança mas é a característica dos filhos conta muito nesse sentido. Totalmente. A gente tem só assim, o basicão, assim, quando você compara idades distintas e perfil de energia muito diferente, né? Sim. Então, são condutas muito distintas. Mas tem algumas coisas. A gente iniciou, um pouquinho antes de começar a pandemia, a gente iniciou um trabalho de acompanhar as famílias que queriam fazer isso. Que para vir com a gente. Então era assim, eu, o Dani e a Helena íamos juntos no roteiro que a gente organizava, a família vinha e a gente fazia esse roteiro juntos. Comercialmente isso? Você cobrava? A gente de início não cobrou porque foi um aprendizado, o objetivo sempre foi tentar estimular isso nas outras famílias, né? Mas isso tem custo, a gente abre mão de rotina da gente, abre mão de trabalho da gente, então a gente acabou transformando isso num produto comercial também. Ah, que legal. Acabou parando por um tempo por causa da pandemia, a gente chegou a organizar de voltar esse ano e acabou achando melhor segurar pro ano que vem. Né? Vamos ver se esse ano agora a gente reinicia. A gente ainda achou que não estava num tempo, mesmo fazendo testes, né? Achou que não estava ainda... Eu trabalho, né, de forma exposta, então achei que era melhor esperar um pouquinho. Mas aí, nessa experiência inicial, o que a gente percebeu? Tem algumas perguntas que aí a pessoa pode se fazer, né, pode analisar o próprio cenário para poder ajudar a entender o que pode fazer com seus filhos. Então, primeira coisa é analisar o que é o casal, o que é o pai e a mãe. Quão habituado eu estou com o ambiente outdoor. Porque às vezes não é a primeira experiência só do filho. Às vezes os pais também não. Eles estão percebendo que isso seria legal, mas eles não têm essa habilidade. Uma coisa que a gente percebeu muito interessante, a gente tem um roteiro que a gente elaborou lá e ofereceu, que era a subida para a Pedra da Ana Chata, né? Eu não sei quem conhece a região ali, a Pedra do Baú, né? São três grandes pedras que tem em São Bento, entre São Bento e Campos do Jordão. Em São Paulo. E o roteiro da subida para a Pedra da Ana Chata é muito interessante, porque é uma trilha, sim, com um desnível importante, mas não é uma trilha prolongada, se você fizer num ritmo tranquilo, muito tranquilo, parando para conversar, bater foto, você vai fazer em 1h30. É uma trilha que dá para um iniciante fazer. Dá para fazer. É só não querer fazer em meia hora. Ele vai reclamar muito? Vai reclamar um pouquinho, muito não. O visual compensa bastante, tem bastante parte fechada que é legal, né, assim, mais protegida. E o mais legal é que, assim, você tem trajetos diferentes nesse percurso. Você passa por dentro de um túnel de pedra, sobe numa escadinha de ferro protegida,
passa numa parte que também tem uma proteção de cabo de aço, assim, mas que tem uma exposição bonita de ver e chega num cume deslumbrante, vê o baú de frente. Então, é uma trilha muito legal. E dá uma sensação muito grande de conquista, porque também te levar para, né, vamos dizer que vocês não fazem atividade outdoor nenhuma. Uhum. Mas leva você pra fazer uma trilha de 10 minutos pra cachoeira, que conquista que vocês vão ter naquele dia, entendeu? Isso não traz a sensação de conquista. E aí, a maior parte dos pais perguntava assim, mas não é muito pro meu filho? Gente, criança... É muito pro meu filho. É muito pros será pais, que eu né? aguento isso, né? A pergunta devia ser essa. E aí eu rebatia, ser falei, essa. olha, vocês aguentam? Porque se vocês acharem que vocês aguentam, Seu filho é 3 vezes mais. o filho vai, sabe? As crianças, elas têm... E elas se empolgam tanto, é tanta coisa legal. Se você souber trabalhar o olhar da criança, é a árvore, é o bichinho, só os tons de folhas que você tem. Você consegue fazer tanta coisa ali, brincar com tanta coisa. E, mas e se tiver bicho? Gente, se tiver bicho, a gente vai observar. É muito legal encontrar os bichinhos. Vai ter bicho. Mas é que o pessoal espera que apareça, né, uma jaguatirica. Uma cobra, uma onça. Uma vez, eu acredito que eu já até comentei isso em algum programa aqui do Na Trilha. Nós estávamos indo para o Pico da Bandeira, eu e mais uma pessoa, e na subida pela manhã, nós cruzamos com uma família descendo, né, e a criança estava na mochilinha. E me cortou muito o coração, e me bateu uma revolta porque eu olhei pra criança e ela tava com o nariz sangrando, né? E eu falei, cara, olha isso, a criança com o nariz sangrando. E certamente aquela criança foi exposta de maneira muito errada ao frio, né? Poxa. E me deu muita pena, sabe? De ver aquilo. E revolta mesmo. E, enfim. Naquele momento. Naquele momento. E hoje aqui, lembrando que agora me bateu uma raiva, assim, né? Porque... E eu queria trazer esse ponto aqui de você respeitar os limites do seu filho, né? Você respeitar os limites, não só os seus limites, mas o dele. A gente conversou com a Sabrina sobre isso uma vez, né? A Sabrina Matias gravou um programa com a gente que estava falando exatamente sobre essas questões do você entender e respeitar os limites da criança no sentido de tentar perceber o que ela está sentindo, porque às vezes ela não está gostando. Às vezes ela tá gostando muito e às vezes ela não tá gostando. Quando você sentir que ela não tá gostando, recua. E num outro momento, tenta de novo. Porque você pode trazer um trauma que bloqueie ela para tentar novamente até quando ela for maior. Exatamente. Né? Então tem que ter essa sensibilidade. Às vezes os pais estão lidando com esses traumas que carregaram desde a infância. É isso aí. E aí tem que ter essa sensibilidade de perceber o filho a todo momento e não impor as situações para a criança. Tem né? que ser convidativo. Porque aí, vamos fazer algo diferente, vamos criar memórias. É importante você gerar memórias, é importante você gerar momentos, mas momentos de alegria. Positivos, né? E eu acho que isso é legal de falar. Por exemplo, a Helena, a gente... como a gente escalava muito antes de ter a Helena, né? E a gente tava gastando a nossa energia da escalada toda nas nossas trilhas. Você escalou até quantos meses? Até o 5º mês. Olha aí. Até o 5º mês. Mas não foi assim, não foi tão legal, eu me senti uma pata-choque escalando. Pra mim foi frustrante porque eu tava, antes de engravidar, eu tava numa pegada de performance na escalada. Eu tava melhorando muito minha performance de escalada. Então pra mim foi um pouco frustrante. Tanto que eu parei de escalar por causa disso. Falei, não tô me divertindo mais, então eu não quero. E aí entra a preocupação também, né? Eu tava escalando... Não, eu tava seguindo os protocolos, digamos assim, né? Segura. Eu tava segura, tava sempre de top rope, escalando sempre em graduação de segurança, em vias que eu já conhecia. Eu tava dentro da minha situação de conforto. Mantendo atividade física ali. A ideia era me manter. Mas quando eu percebi que aquilo não tava me motivando mais, aí eu falei, olha... Falei pro Dani, vai você escalar e... Aguenta aí. E tá tudo bem pra mim. Tava mesmo? Tava. Ele acabou não... Ele parou de escalar também na época, mas não foi uma coisa que eu Isso é uma não coisa curti. que eu ia comentar até naquele outro programa de rotina e passou batido nessa questão da família, né? Como que a rotina de um afeta a rotina do outro, né? Que você falou agora, o Dani acabou parando de escalar. Ele parou porque ele achou que eu ia ficar frustrada, né? Mas assim, é porque a gente sempre foi o parceiro um do outro, né? Isso então é a nossa natural. corda sempre foi dividida. Era muito natural. A gente tava sempre, toda semana junto, os dois na mesma batalha de escalada ali, né? Então, quando eu parei de escalar, ele não se sentiu confortável de seguir. Eu falava, vai escalar, você tá precisando de escalada. Eu te entendo, eu também tô precisando, mas a escalada não tá me trazendo mais
enquanto grávida, o que me trazia antes. E tá tudo bem, né? Mas ele não se sentiu confortável e ele parou. Fez falta pra ele também. E aí, quando a Helena chegou, a gente tava desesperado. Pensa. Sim, doido pra ir pra pedra, pra trilha. E o que a gente consegue fazer? Vamos trilhar. Então, vamos trilhar. Quando que a gente vai trilhar? Vamos começar quando? Quando que eu posso levar a Helena? E a gente buscava essas informações e elas não existem. Porque não existem mesmo. Não existe uma resposta. Qual é a idade certa para levar a criança? Não existe. Não tem essa resposta. Essa resposta é dos pais. Quanto tempo você vai se sentir confortável de levar o seu filho para a natureza? A natureza é algo que te traz conforto? Você se sente confortável com isso? Aonde você se sente confortável? Então, das dicas, né? Então, assim, qual é aquele lugar que você já foi, que você curte, que traz uma sensação de natureza, de outdoor, que você se sente seguro e que você acha que seu filho aproveitaria? Vai nesse lugar. Depois você vai... mas é o parque da cidade. Vai no parque da cidade. Parque, cara. Vai no parque da cidade, fica meia hora. Depois você passa 3 horas. Depois você vai no outro parque da cidade vizinha. Gente, olha só. Os pais que vivenciam ali bem os filhos, né? Que convivem, choro da criança, você consegue identificar se ele tá curtindo ou não, né? A gente sabe quando tá com fome, quando tá irritado, quando tá com sono. Eu achava muito estranho isso, né? Eu falando aqui, né? Quando eu não tinha filhos e acontecia uma coisa, eu falava assim, tá com fome. Acontecia outra coisa, tá com medo, não sei o quê. E eu falei, cara, como é que você sabe disso? Tá chorando igual. Tá chorando, é o mesmo choro. Como assim? Não é. É louco isso, né? Não é. O choro é diferente, a tonalidade é diferente, a intensidade é diferente. Você já sabe a rotina da criança. Então você já sabe se ela provavelmente tá chorando que tá com fome, que tá com frio, que tá com sede, se aquele horário era o horário que ela dormia e aí ela não dormiu. Se é sono, enfim. E isso também vale para você fazer qualquer atividade com os filhos, né? E isso que você falou é muito interessante. O parque da cidade serve. A chácara de um amigo serve. Para você introduzir essas questões, acampamento, né? Em camping mesmo, sabe? Camping com estrutura pago, é uma excelente com estrutura alternativa. De banheiro e etc. Nossa, e as crianças ficam loucas. Acampa no seu quintal. Eu não sei o que é acampar. Eu nunca acampei, tive isso também, né? Isso era uma outra coisa que a gente bolou e não chegou a executar. Que era trazer a família para acampar junto num camping. Num camping com estrutura. Porque eles não sabem montar a barraca. Eles não se sentem seguros. E se eu chegar lá e não souber montar a barraca? E isso é para as crianças. Toda a diferença. Isso é para as crianças uma memória muito... É uma aventura. A gente tem uma casa na praia que a gente monta a barraca no quintal, não é verdade? Tá vendo? Você até postou uma vez a foto, uma barraca gigante. A barraca de 20 lugares, não? Não, de 10. 10 lugares. Poxa. Ela é gigante. Pra gente sair para uma aventura mais longe, não dá para levar ela, porque ela é muito grande. Muito pesada também. E a gente monta no quintal para as crianças dormirem no quintal de casa. Tipo, tem cama dentro de casa, mas eles gostam de dormir na barraca. Eu até comentei no episódio que a gente falou sobre conforto, eu tenho uma barraca de 5 lugares que ela já tá muito deteriorada, ela é bem velhinha. Tá velhinha. Mas eu monto ela na varanda da minha casa, boto os colchãozinhos lá e eles dormem ali. Eles dormem felizão. O quarto deles tá do lado, dorme lá na barraca. Então eu acho assim, se conheça. Acho que não é tão complicado, é simples. Se conheça. O que você tem habilidade para fazer? Porque se você não sabe se eu posso ir fazer uma trilha de chinelo ou de tênis ou de bota, se eu tenho que levar repelente ou não, quanto que eu tenho que levar de água, provavelmente não vai ser seguro você levar seu filho, porque você não se sente seguro sozinho. Exatamente. Então se conheça o próprio limite. Eu tenho habilidade para fazer o quê? Para dormir acampado na sala? Acampa na sala. Hoje em dia você não precisa nem comprar barraca. Tem empresa só de aluguel de barraca. Não, mas era o que eu ia falar agora. Renan, eu não tenho barraca aqui em casa. Você pode alugar a barraca, né? Ou então, você que não tem filhos, tem sobrinhos. Você que não tem sobrinhos, tem filhos de vizinho, quer brincar com eles, quer propor esse momento de paz pros pais. Quer ficar ali 1 horinha com o filho dele, brincando. Isso é muito bom, tá? Recomendo. Precisamos, né? Emanuel, Júlia, Miguel. Isso, Helena também. Né? Socorro. É um pedido implícito aqui, né? Subjetivo. Eu cheguei a ficar meio, né? Assim. Mas assim... não entendi, mas tá bom. Uma brincadeira que é legal também, pega cobertores, pega lençóis, faz barraquinha dentro de casa. Isso é muito divertido pra criança e pra você também vai ser. Né? E você tá gerando... Isso traz a introdução, né? Isso traz ali momentos memoráveis, momentos marcantes na vida daquela criança. Mas se propõe a explorar, sabe? Se propõe a abrir o olhar. E aí,
aí, se você não se sente confortável em fazer uma aventura, né, maior, faça as aventuras pequenas, faça valer o momento no parque, olhe os galinhos no chão, mostre pra criança. Tem tanta brincadeira que você consegue fazer com um graveto e uma folhinha. Então, assim, aproveite o ambiente outdoor. Mostre pra criança. Tem formiga? Não desespere, não fala, sai daí que tem formiga. Não, olha a formiga. Olha ali a formiga, filho. Cuidado com ela. Cuidado com ela, ela pode te picar, mas se você não mexer nela, ela tá indo pra casinha dela. Vamos deixar? Porque não é pra matar a formiga. Isso que assim, o Miguel, principalmente, a gente adora pegar pedrinha no chão. A gente tem o Caçulinha, que ele é muito assim, você fala as coisas com ele e ele observa tudo, ele grava, ele não esquece. E aí um dia essas questões das formigas, eu sentei com ele e fui explicar a diferença de uma formiguinha para outra. A formiguinha maior, a formiguinha menor, a marronzinha, a pretinha, qual que morde, qual que não morde, a carnívora, aquela que não... Poxa, que come você sabe pra caramba, hein? Você não, a gente pesquisou, né? Nossa. E aí eu mostrei pra ele. Aí um dia, em casa, deu um formigão, assim, não sei porquê, na pia, assim, uma formiga bem grandona. Aí o irmão dele, uma formiga. Ele olhou e falou assim, não, essa não morde, fica tranquilo. Ele pegou a formiguinha e botou na mão. E falou assim, ó, essa aqui não é aquela formiguinha marronzinha que morde. Pode pegar, ela é amiga. Eu achei o maior barato. E você tá sem querer não, né? Querendo mesmo, intencionalmente você tá mostrando que a gente convive junto com esses animais todos, com esses insetos, com a natureza. Pode conviver junto, né? E não tem que ter medo, gente. Tem que se instruir, assim, busca informação. Hoje não tem só o nosso perfil, a gente indica pra vocês também um monte de perfil. A gente tem um casal de amigos que também acabou de lançar um filme. Eu não vou lembrar o nome aqui, mas depois a gente descobre e coloca no... Marca lá nas redes sociais. Marco, que é a Gabi, né? Que é a Marcela e o Fernando, que tem a Gabi. Eu esqueci o nome eu acho que é Na Trilha da Vida, esse bobear. Mas depois eu olho. Que também que é um outro casal que também levou a Gabi. A Gabi foi acampar pela primeira vez, acho que com 30 dias. Ela foi mais novinha do que a Helena. E, enfim, tem um monte de perfil. Hoje em dia você consegue ter essas informações, tem como buscar. Se é algo que você quer fazer, você consegue encontrar profissionais para te guiar, né? Então, não se lance na natureza para fazer uma trilha que você não conhece para levar uma criança junto. Você quer ir para uma trilha que você não conhece com uma criança, contrata um guia, leva alguém experiente junto. Tem essa segurança também, não, né? A gente tá falando para explorar o mundo, mas também, né, para correr riscos desnecessários, né? O Na Trilha sempre fala muito isso, né? Até para sem crianças, né? Nunca saia sem estar preparado minimamente para aquilo que você vai fazer, né? De instrução e de equipamento, né? Que a gente tá partindo do ponto, né, que tanto eu já era escaladora antes de conhecer o Dani já era escalador, então assim, a gente já tinha uma experiência particular, a gente somou essa experiência como casal e aí depois a gente teve a Helena, né? Então quando a Helena veio, a gente já tinha... Já foi outra mudança, né? Sim, porque mas eu digo assim, a gente essa parte do conhecimento outdoor básico, os itens de segurança, como se comportar, como, né? A gente não tinha esse medo mais. Mas a gente não fez. Até hoje, por exemplo, as nossas trilhas que a gente leva, Helena, que a gente nunca foi, são trilhas que são muito... Trilhas que a gente chama de trilhas batidas, né? Trilhas já muito conhecidas. E geralmente vai com GPS associado, vai conversando com outras pessoas, vai com segurança mesmo, né? É importante. E o mais legal, eu acho, é deixar o recado de que é possível, né? É muito possível. Não é só possível, como é bom pra todo mundo. Nossa, gente, olha só, a gente falou bastante aqui e eu sinto que não falamos nem nada. 10% do potencial que poderíamos falar. Mas é porque isso, porque se for esmiuçar, aí a gente tem vários pequenos pontos para poder conversar, né? Mas aí eu acho que cada família tem o seu ponto. O seu momento, né? Aquilo que tem mais dúvida, aquilo. Então, essa família tem que buscar essa informação, né? Não dá pra gente... Não, e aí, como Maria Júlia falou, tem o @Família da Montanha, tem agora esse outro aí que ela vai colocar ali pra gente depois, da amiga dela. Exatamente. E vai buscando, né? Tem pessoas sérias que fazem conteúdo sério, por favor, não vai saindo procurando qualquer coisa também, não. A intenção aqui do programa Bate-Volta é justamente justamente essa, né? De a gente ter um bate-papo rápido, um bate-papo descontraído, e que possa auxiliar você de alguma forma, né? Que possa colaborar para o seu desenvolvimento. E é uma coisa que eu falo bastante.
em nenhum programa da nossa programação do Na Trilha, seja o programa principal, seja o bate-volta, o turismo, o extra, o especial, que são as 5 atrações que a gente tem, né? Nenhum deles a gente dita e impõe que aquela informação é a mais correta, que aquela informação é a que é a definitiva, né? O nosso objetivo aqui, o meu objetivo enquanto produtor de conteúdo dentro do Na Trilha é auxiliar você a encontrar essa informação e a desenvolver a sua habilidade, desenvolver o seu momento, desenvolver o seu esporte, né? E com isso a gente conta com participações de convidados como a Maria Júlia, como a Carolina e tantos outros que já passaram por aqui, né? E, poxa, a gente fica com o coração apertado, né? Porque a proposta é justamente essa, da gente lançar essas sementes, mas que possam ser desenvolvidas e são vocês ouvintes, né? É você ouvinte, né? Eu quero falar para você que tá ouvindo a gente agora. Manda pra gente. É muito importante ter esse feedback seu, saber como que essa informação tá chegando para você, se faz sentido, se colaborou, como colaborou e a partir desse feedback a gente continua desenvolvendo cada vez mais, né? Então participe com a gente, né? Mandando o seu feedback, mandando o seu e-mail, participa com a gente, para quem é possível também colaborando no nosso financiamento, né, coletivo, que é o Padrim, que é o PicPay, @natrilhapc. A gente tem participado e tem recebido cada vez mais ouvintes ali colaborando financeiramente. Isso ajuda bastante, né? Eu até abro aqui um pouco, né, que é fazer a divulgação do vídeo é mais custoso, mais caro, mas isso a gente está levando porque muitos ouvintes pediram isso, né? Muita gente pediu e teve gente que falou, agora que tá no YouTube eu vou ouvir. Tá bom, a gente entende que os agregadores de podcast, os agregadores de áudio são importantes, mas o YouTube também tem colaborado com a gente e a gente precisa de você para que isso continue sendo cada vez mais presente. Maju, obrigado mais uma vez por sua participação com a gente aqui. Vai ser um ponto de corte. Quem ouviu isso aqui não sabe o que aconteceu, mas a gente sabe. E deixa aí o seu recado final. Um beijo, obrigado por sua participação aqui, até a próxima, né? E é isso, deixa aí o seu recado. Bom, muito gostoso estar aqui com vocês de novo, né? Um super prazer e espero que a gente possa falar mais sobre esse tema, é um tema muito bacana. Então acho que a mensagem final é possível, não é um bicho de 7 cabeças, vale muito a pena, são recordações para o resto da vida e busque essas informações no que a gente puder ajudar. Estamos disponíveis, tanto eu, quanto o Dani, quanto a Helena. O @Família da Montanha, eu acho que é o canal mais fácil de guardar aí na memória, procurar por a gente, o que a gente puder passar de informação, estamos à disposição. E boas trilhas, boas aventuras. E brigadão de novo. Nos vemos no mato, né? Nos vemos no mato. Carol. Eu queria dar um tchau e queria fechar esse programa, assim, também com uma reflexão que a gente não falou, que eu acho importante, de repente, a gente colocar, que não são só as memórias que a gente vai criar nos filhos, mas também a habilidade deles lidarem com as coisas de uma forma muito simples. Eles aprendem a lidar com os problemas e com as dificuldades de uma forma muito simples de resolver, a partir dessas experiências. E é muito legal da gente ver como que eles vão criando ali o jeitinho deles de fazer as coisas com mais simplicidade. Sim. É bem legal. Então é isso, esse é o recado que eu queria dar e... @ Carolina Faustini, @ouvindo direito. Tamo junto aí. Então é isso, ouvinte, muito obrigado por sua participação, agradeço o seu feedback, participe com a gente nas redes sociais, no Telegram, @natrilhapc. Eu sou Renan Cirilo, o @recirilo em todas as redes sociais. Feliz de estar continuando gravando, divulgando e incentivando as pessoas a realizarem essas atividades outdoor, tá bem? Então, até a próxima, um grande beijo e tchau! Faça desse podcast a sua aventura. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.